a Trindade é um mistério porque Deus é um mistério. E muita gente já trava aqui, tá? Mas se é um mistério, como é que três podem ser um pode ser três? Isso não faz sentido. Se não faz sentido, eu não aceito. Aí eu coloco, será que Deus seria incoerente apenas por ser misterioso? A gente tem que lembrar que na Bíblia Sagrada, mistério não quer dizer algo impossível de existir. Mistério na Bíblia significa algo que a nossa inteligência não consegue alcançar. Tá bom? Vou colocar aqui. Então, professor, pedimos licença para expandir a sua aula sobre mistérios. O nosso professor se esqueceu de explicar algo importante. Mistério não é contradição. Vamos lá. Um mistério é como um quebra-cabeça incompleto. Sabemos que existe uma solução, mesmo que não tenhamos todas as peças. Um exemplo de mistério: como Deus ouve bilhões de orações ao mesmo tempo. Isso é um mistério, mas isso não é contraditório. Deus é onipotente, então a ideia dele ter conhecimento total já faz sentido. Já tem lógica. Agora vamos analisar o texto que diz: Deus é espírito, João 4:24. Só a ideia de um ser, essencialmente espírito, se tornar carne já é contraditório, porque a Bíblia também diz que Deus é amor. Ora, se Deus pode mudar sua essência de ser espírito, ele poderia mudar sua essência de ser amor e ser injusto ou mal por um momento, certo? Acaso Deus não é imutável? Então isso seria algo logicamente contraditório, professor. Essa ideia não é um mistério. Isso é uma contradição. Exatamente o que a Trindade é. Uma contradição, um paradoxo insolúvel. O que a Bíblia verdadeiramente chama de mistério? Na Bíblia, o termo mistério se refere a verdades antes ocultas, mas depois reveladas. Veja Efésios 3, do 4 ao 6. O mistério de Cristo, ali, era a inclusão dos gentios no plano de salvação. Não é algo que desafia a lógica. Não é algo contraditório. É apenas algo que estava escondido e depois foi revelado. Com coerência, não com absurdos. Por sua vez, o que é uma contradição? Contradição é quando algo viola os princípios básicos da lógica e das leis de pensamento. 1. O princípio da identidade. Algo é o que é. 2. O princípio da não contradição. Algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. 3. O princípio do terceiro excluído. Ou algo é verdadeiro ou não é. Não existe meio-termo lógico. Essas são regras básicas de pensamento. Se você fere essas leis, você joga a lógica no lixo e configura um paradoxo, uma contradição. Agora note isso, professor. Qualquer um que tenta defender a Trindade recai em contradições. É por isso que o professor Rodrigo Silva e qualquer outro trinitário, quando fala sobre a Trindade, prefere começar dizendo que é um mistério. Mas, professor, nós já aprendemos, não é certo? Mistério não é contradição. Por exemplo, Jesus é mediador entre Deus e os homens. Um mediador é distinto das partes envolvidas, certo? Como ele poderia ser, ao mesmo tempo, Deus e mediador entre Deus e os homens? Você pode chamar isso de mistério, mas o nome certo para isso é contradição lógica. Norman Champlin, um famoso teólogo, autor de uma obra bíblica exaustiva, escreveu algo poderoso sobre isso. Ele diz: dar outro nome aos casos problemáticos, chamando-os de paradoxos, é uma medida que é apenas o primeiro passo. Dos paradoxos, devemos tentar partir para as verdadeiras soluções, não nos contentando em dizer: isto é um paradoxo e nada mais fazer. Ou seja, paradoxo não é desculpa, professor. Se há uma contradição aparente, o papel do teólogo é explicar, não maquiar. Não jogar na conta do mistério. E vamos lembrar aqui como a Trindade é explicada. Deus é um em essência e três em pessoa. Vamos pensar um pouco. Se 1 mais 1 é igual a 1, que matemática seria essa? Mistério, certo? Se o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus, e eles não são o mesmo, mas também não são três deuses, e ainda assim são um único Deus, poderíamos chamar isso de mistério? Claro que não. Isso é uma equação absurda. É jogar o bom senso no lixo. É adotar uma contradição lógica como doutrina.
Então, antes de entrarmos na análise bíblica e responder às citações feitas às testemunhas de Jeová, era essencial desmontar esse escudo de fumaça teológica que muitos erguem em torno da doutrina da Trindade, inclusive o professor Rodrigo Silva. Agora que limpamos toda a névoa, vamos à verdade das Escrituras. Agora vamos avaliar mais um ponto apresentado no vídeo do Dr. Rodrigo Silva. A aula sobre monoteísmo, politeísmo, enoteísmo, panteísmo e tudo quanto é ismo que você imaginar. Interessante esse tema? Talvez. Relevante? Nem tanto. Porque veja bem, não estamos debatendo filosofia da religião, professor Rodrigo. O debate é o que a Bíblia ensina sobre quem é Deus, certo? E o que ela ensina, é claro, direto e sem parábolas. Deus é um só, o Pai. O professor Rodrigo Silva apresenta uma classificação religiosa, dizendo que o cristianismo bíblico está entre o monoteísmo puro, mas com certa complexidade interna, e que, segundo ele, não entra em conflito com o conceito de um só Deus. Será mesmo? Então, professor, isso só tem um problema. Tudo isso é sofisticação teológica moderna, sem apoio bíblico. A Bíblia não precisa de aulas de filosofia religiosa para definir quem é Deus. Ela já deixa isso claríssimo, nas palavras de Jesus, dos apóstolos e de toda a Escritura, como veremos a seguir. Vejamos o que é o monoteísmo, segundo o próprio Jesus. O termo monoteísmo vem do grego monos, único, e theos, Deus. Vamos ver na Bíblia onde esse termo aparece. Primeiro, João 5, 44. Como vocês podem crer, se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? A expressão Deus único, olha, é o termo monoteísmo. Jesus está falando do Pai como sendo o monoteísmo. E Jesus não inclui a si mesmo, muito menos o Espírito Santo. Segundo, João 17, 3. Esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A expressão único Deus verdadeiro traduz o grego monotheos aletinon, isto é, o monoteísmo verdadeiro. Então, professor Rodrigo Silva, Jesus diz que o monoteísmo verdadeiro é quem? Isso mesmo, professor, o Pai. Jesus faz distinção entre ele e o único Deus verdadeiro. O monoteísmo do próprio Jesus não inclui a si mesmo. Ficou mais claro agora, caro professor Rodrigo Silva? Vejamos agora quem é o monoteísmo segundo os apóstolos. Vejamos Romanos 16, 27. Ao único Deus sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo. A expressão único Deus é o termo monoteísmo, a junção de mono e teós. O apóstolo Paulo também distingue o único Deus do meio, ou seja, Jesus. Não diz ao único Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas diz ao único Deus por meio de Jesus. Se há um único Deus e Jesus é o meio, então ele não é o próprio Deus único. Portanto, Jesus não é o monoteísmo apresentado nas Escrituras. Afinal, quem é esse único Deus, professor? Na 1 aos Coríntios 8, 6, Paulo explica: para nós há um só Deus, o Pai, de quem procedem todas as coisas, e nós existimos para ele, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem existem todas as coisas. Paulo não diz um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele define: o Pai é o um só Deus. O Pai é o monoteísmo verdadeiro, simples, objetivo, bíblico, sem mistério. O senhor pode acrescentar esses detalhes na sua aula sobre filosofia da religião, professor. Se quiser, eu te passo o esboço, ok? Agora vamos brincar com perguntas simples e ver se a Trindade sobrevive a esse teste inicial, ou se recai em politeísmo. E claro, o nosso querido professor trinitário poderia tentar responder: o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. São três seres distintas. Cada uma merece culto. Então, quantos deuses temos? Se a resposta for 3, isso sim é politeísmo. Se for 1, então temos um problema com lógica básica, a não ser, claro, que a gente rotule tudo isso de mistério.
como vimos antes. A fórmula é sempre a mesma. Quando não dá para explicar, chama de mistério e segue o jogo. Mas como já aprendemos nessa aula, não esqueça de anotar, professor. Mistério não é contradição. E a Trindade é o quê? Isso mesmo, uma clara contradição. Até o já citado teólogo Norman Champlin, ele mesmo trinitário, reconheceu esse dilema. Veja o que ele escreveu. A passagem de 1 aos Coríntios 8:6 é enfaticamente monoteísta, ao declarar o Pai como o único Deus e Jesus Cristo como o único Senhor. Ninguém encontrou ainda uma maneira de fazer o trinitarismo corresponder ao monoteísmo absoluto, embora uma teologia muito complexa tenha sido criada nessa tentativa. Champlin continua. Podemos afirmar que essa impossibilidade resulta de uma entre duas causas. 1. O trinitarianismo, na verdade, é contrário ao monoteísmo, sendo apenas uma forma velada de triteísmo. 2. Ou então, há certa verdade no trinitarianismo, embora não haja qualquer maneira clara e lógica de expressar a ideia. Em outras palavras, a Trindade é um triteísmo disfarçado, ou um mistério inexplicável que ninguém entende. Como já aprendemos, a Trindade não é um mistério, é uma contradição. E eu não quero adorar uma contradição. Você quer? Bem, vamos fazer um resumo dessa parte. A Bíblia ensina um monoteísmo simples. Um só Deus, o Pai. A Trindade ensina um monoteísmo complexo. 3 pessoas divinas, todas Deus, todas cultuadas. Isso, por definição, é politeísmo funcional, ainda que travestido de mistério sagrado. É inevitável. Agora vejamos o próximo argumento do professor adventista. Então, houve